Lucas capítulo 7, e o versículo de número 11, até o versículo de número 17. Alguém encontrou, por favor, diga amém. Diz assim o texto: E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que já era viúva. Com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e lhe disse: Não chores mais. E chegando-se, tocou o esquife ou caixão, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. O defunto assentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Tome o seu assento, por gentileza. Meus amados e queridos irmãos, o texto que ora acabamos de ler está registrado nos evangelhos. E quando nós abrimos a Bíblia, em qualquer um dos 4 evangelhos que nós temos na Bíblia Sagrada, nós estamos diante de textos ou de livros, que mencionam-nos a história terrena de Jesus Cristo. Quando nós abrimos a Bíblia, em cada um dos 4 evangelhos, nós vamos entender e compreender o que levou Jesus a vir a esta terra. Por que Jesus deixou o reino dos céus para habitar no reino dos homens? Por que Jesus trocou o trono de glória pela cruz? Por que Jesus trocou o cetro de majestade pela coroa? O que chamou a atenção em Jesus a ponto de ele deixar o céu e habitar na terra? Quando nós abrimos a Bíblia nos evangelhos, nós temos a resposta de tudo isso. É interessante que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele explica isso, porque ele disse que ele, Jesus, sendo Deus, não quis ser igual a Deus, mas a si mesmo esvaziou-se, aniquilou-se, tomando a forma de servo, forma humana, até a sua morte e morte de cruz. É interessante que quando nós abrimos a Bíblia no Evangelho, nós vamos entender por que ele fez isso. Lucas capítulo 19, versículo de número 10, o próprio Cristo disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O evangelista João, em uma de suas epístolas, deixou bem claro que o Filho de Deus manifestou-se para desfazer com as obras de Satanás. Logo, lendo os evangelhos, nós não foi outro senão mostrar ao homem e à mulher que, por pior que seja o seu problema, sua dificuldade, sempre haverá uma solução nas mãos de Deus. O objetivo de Jesus em vir a esta terra foi mostrar ao ser humano que, por mais escuro que seja o túnel em que ele esteja atravessando, sempre brilhará uma luz neste túnel, e esta luz se chama Jesus de Nazaré, que está presente esta noite no nosso meio. O objetivo dele foi salvar o ser humano, foi perdoar os nossos pecados, foi pagar a dívida que o ser humano tinha com o Criador, e isto ficou claro na cruz do Calvário, quando lá ele disse: Pai, está consumado. No original ele estava dizendo: Pai, está pago, a dívida foi paga. Enfim, nós sabemos, lendo os evangelhos,
que Jesus veio para nos remir. Glória a Deus por isso. Porém, nós sabemos que Jesus não desceu direto do céu na cruz do Calvário. Jesus não desceu direto do céu para o Monte Gólgota. Jesus desceu do céu e houve um período de tempo em que ele precisou ser mostrado à humanidade. Houve um período de tempo que a Bíblia diz que ele manifestou a sua glória. E todos viram a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Este período de tempo na Bíblia é chamado de ministério terreno de Jesus, ou 3 anos e meio. Neste período de tempo ele curou a muitos, salvou a muitos, restaurou a muitos, ressuscitou a muitos. Nesse período de tempo, ele fez o surdo ouvir, ele fez o mudo falar, ele fez o cego enxergar. Neste período de tempo, ele deu a mão para o caído e levantou o caído. Neste período de tempo, ele fez coisas extraordinárias. E para esta noite, em rápidas palavras, eu vou me ater em um desses milagres que ele operou em 3 anos e meio. Lucas capítulo 7 diz que Jesus estava saindo de um lugar chamado Cafarnaum, onde ele morava, onde ele residia, onde ele estava, e ali está nas portas de uma outra cidade chamada Naim. A Bíblia diz no versículo de número 11, o primeiro versículo em que lemos, que Jesus não ia sozinho. O texto diz que com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Esse texto me chamou muito a atenção, por quê? Porque eu percebi e tenho uma tradução bíblica na minha casa, que diz que com Jesus iam multidões e multidões. Quando eu li isso, eu glorifiquei a Deus, porque eu entendi que Jesus não era pregador de pouca gente. Não porque ele não queria, não porque ele era boçal ou arrogante, porque a Bíblia diz que um dia ele desviou o caminho da Galileia para pregar para uma mulher somente em Samaria. Mas porque as suas ministrações, as suas prédicas, os seus milagres faziam com que inúmeras pessoas viessem de vários e vários lugares daquela época para ouvir o que ele pregava. Eu fui ler sobre isso e cheguei à conclusão que mais ou menos 30.000 pessoas ouviam Jesus pregar diariamente. Quase 30.000 pessoas viam ele fazer milagres todos os dias. E quando eu li isso, eu dei um glória a Deus igual você fez, porque eu entendi que muita gente era abençoada. Eu entendi que muita gente era tocada por Deus, recebia milagres. Mas quando eu fui ler um pouco mais a fundo, eu cheguei à conclusão que essas 30.000 pessoas, elas se dividiam em 3 classes de pessoas. E a primeira classe, o primeiro grupo de pessoa que seguia Jesus diariamente, era o grupo chamado de aqueles que iam só para observar. Olha o que está em Marcos capítulo 3, versículo 2. E estavam ali, observando-o, se curaria no sábado para poder o acusar. Ou seja, eles iam todos os dias até Jesus, só para ver se ele curava sábado, para ver se ele lavava as mãos antes de comer, para ver se ele pagava tributos a César ou não pagava. Iam todos os dias só para observar. Existia um segundo grupo de pessoas, aqueles que iam só para receber milagres. Estes, a Bíblia diz que Jesus, em Mateus capítulo de número 8, que Jesus curou a sogra de Pedro, e o texto diz que os seus vizinhos começaram a lhe trazer pessoas endemoniadas e pessoas enfermas, e a Bíblia diz que Jesus curou e libertou a todos. A história vai dizer que essas pessoas nunca mais voltaram para pelo menos
menos dizer: obrigado, Jesus, pelo milagre que o Senhor fez na minha vida. Queriam a bênção, mas não queriam nada com o dono da bênção. Queriam milagre, mas não queriam o Deus que podia fazer o verdadeiro milagre na sua vida. Existia uma terceira classe, um terceiro grupo, aqueles que iam somente para adorar ao bom mestre. Estes, a Bíblia diz que seguiam a Jesus a pé. A hora já era avançada, o lugar era deserto, mas foram eles que viram Jesus com apenas 5 pães e 2 peixinhos alimentar quase 13.000 pessoas em uma tarde de milagre. Glória a Deus por isso. Por que é que eu fiz todo este arrudeio aqui esta noite? Para você entender que nos dias em que nós estamos vivenciando, em pleno século 21, nós ainda temos essas 3 classes de pessoas em nosso meio. Nós ainda temos pessoas que vêm à igreja só para observar. Ele ouviu dizer que vai ter um pregador de fora, um congresso grande. Ele diz: eu vou lá ver se a pessoa prega de verdade como estão falando. Ouviu dizer que vai ter um cantor de fora. Eu vou lá ver se ele sabe fazer o falsete oitavado, se ele sabe alcançar as notas. Outros ainda vêm à igreja para observar se a irmã cortou o cabelo, se a irmã passou base na unha, se o irmão está vindo com a mesma roupa que vem todos os dias, só para observar. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: este lugar aqui não é teatro. Vocês não são uma plateia comum e nem eu sou animador de plateia. Este lugar é lugar de adorar, de bendizer, de tributar louvores, aleluia, de render adoração ao nome daquele que venceu a morte na cruz do Calvário. Quem veio adorar a este Deus esta noite? Mas nós temos um segundo grupo, aqueles que vêm só para receber milagres. Eu costumo dizer que esses são um pouquinho pior que os primeiros, porque esses, eles têm algo dentro deles que eu denominei como o espírito da ingratidão. Enquanto eles estão lá no cume do monte, eles são os melhores crentes da igreja. Enquanto Deus está lhes servindo de bens, eles são os crentes mais fervorosos da igreja. Mas como nós dizemos lá no Paraná, quando Deus lhe faz passar pela moenda, quando Deus lhe faz passar pelo funil, quando Deus lhe tira do cume do monte, lhe traz no vale. Aí ele entrega a carteirinha de membro e diz: esse negócio de igreja não é para mim. Esse negócio de passar prova por amor a Cristo não é para mim. Esse negócio de sofrer por amor ao Evangelho não é para mim. Enquanto Deus lhe serve de bens, ele dá glória a Deus. E quando isso não acontece, ele não quer saber mais de Deus. Eu não sei se você conhece alguém, mas eu conheço pessoas que chegaram na igreja desempregados. Eu conheço pessoas que chegaram na igreja cancerosos. Eu conheço pessoas que chegaram na igreja solteiro porque era feio, que parecia que estava do avesso. Aí vinha no culto da manhã, vinha no culto da tarde, vinha no culto da noite, vinha no culto da madrugada. Aí depois que Deus lhe abriu uma porta, depois que Deus curou suas enfermidades, depois que Deus lhe deu um bom casamento, malmente você encontra ele num culto de domingo, porque ele não consegue agradecer a Deus por aquilo que Deus é na sua vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa esta noite: se você quer motivos para agradecer, eu vou lhe dar motivos para agradecer. Só hoje, se não me foge a memória, já são mais de 4 milhões que morreram por esse vírus que está solto pelo mundo. E eu tenho uma notícia para te dar: você está vivo aqui esta noite. Oh glória, a mão de Deus te guardou, te protegeu, está sobre a tua casa. Então isso é motivo para você levantar a mão e glorificar ao nome do Senhor. Eu fui pregar numa igreja dias atrás, era um congresso de jovens, e eu estava entrando pela porta lateral, pelo átrio da igreja, para acessar a porta lateral, e tinha um moço debruçado na janela. Eu sou muito brincalhão, quem me conhece sabe disso. Eu passei do lado dele, pastor. Eu toquei nele assim, igual o anjo fez com Pedro. Aí eu toquei nele assim, ele deu um pulo. E eu não conhecia ele.
Aí eu falei assim para ele: dá glória a Deus, moço. Irmãos, eu senti na pele aquele ditado que diz assim: quem fala o que quer, é esse mesmo, ouve o que não quer. Ele olhou para mim e fez uma expressão facial que eu não consigo esquecer. Ele disse assim: eu só dou glória a Deus quando eu sinto. Aí eu fui para a tribuna, pastor Emerson, dobrei o joelho. Eu falei: Deus, o que é que um crente tem que sentir para te glorificar? Eu tenho que sentir um arrepio na espinha. Eu tenho que sentir um fogo na cabeça. Eu tenho que sentir o meu pé pegar fogo. O que é que eu tenho que sentir para chegar dentro da tua casa e glorificar o teu nome? O Espírito Santo chegou no meu coração e disse: filho, crente não tem que sentir nada para me glorificar, porque o maior sentimento foi sentido na cruz do Calvário. Se você está aqui esta noite, não é pela sua beleza, porque se beleza fosse dinheiro, eu não servia nem para troco. Se você está aqui esta noite, não é pelo seu dinheiro, você está aqui esta noite porque Jesus foi lá fora, te arrancou do mundo, te trouxe para dentro da igreja, te deu um banho no chuveiro do Calvário, colocou dentro de você o seu Espírito, te batizou com o Espírito Santo e te colocou assentado do lado de príncipes e de princesas em lugares celestiais. Se eu fosse você, eu levantava as duas mãos agora e agradecia a Ele, Uracandarai, porque você está aqui esta noite para louvá-lo. Oh, glória a Deus! Mas existe um terceiro grupo de pessoas, aqueles que vêm para a igreja para adorar. A estes, basta o pregador falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Ele batiza com o Espírito e que leva para o céu. A pessoa já está igual aquela irmã de amarelo ali, falando em línguas, adorando, glorificando, porque ele veio aqui para adorar ao nome do Senhor. Quem veio aqui para adorar, deixa eu ver. Você que veio adorar, eu tenho uma boa notícia para te dar. Todo aquele que vem na igreja adorar, sempre volta para casa por outro caminho. Que loucura é essa, irmão Ronaldo? Eu vim pela Getúlio Vargas, vou voltar por outro caminho? Não, é o que a Bíblia diz, querido. A Bíblia diz que os reis magos vieram adorar o menino Jesus, e o texto diz: e tendo adorado, voltaram por outro caminho. Ou seja, quem vem para a igreja adorar, vem pelo caminho da tristeza, mas quando volta, volta pelo caminho da alegria. Quem vem para a igreja adorar, vem pelo caminho da enfermidade, mas quando volta, volta pelo caminho da cura. Quem vem para a igreja adorar, ele até vem com a cabeça baixa, mas quando volta olhando para os montes, porque é de lá que vem o socorro dele. Eu quero profetizar sobre a tua vida esta noite, juntamente com os pastores que aqui estão, que hoje Deus está mudando o seu caminho neste lugar. Você volta para casa por outro caminho. Eu vou lhe dar 10 segundos para você adorar a Deus, porque Deus está mudando o seu caminho esta noite. Uramanda Xandaraia. Deixa eu ver quantos podem adorar a Ele por isso. Oh glória, oh glória. Anarábia Súria Candoreima Uriande Rovasnai. Jesus está entrando em Naim, e a Bíblia diz que com Ele vem muita gente. A Bíblia diz que de encontro a Ele também vem muita gente. A multidão que vinham com Jesus vinham trazendo o príncipe da vida. A multidão que vinha de encontro vinham trazendo um morto. A multidão que vinha com o Senhor vinham com as mãos levantadas. A multidão que vinha de encontro ao Senhor vinham com as mãos abaixadas. A Bíblia diz que as multidões se encontram. E quando as multidões se encontram, o versículo 13 é um versículo poderoso, porque diz assim: e Jesus viu a mãe do menino. Irmão Ronaldo,
que poderoso é esse versículo. Jesus não era cego, ele tinha mais é que ver mesmo. Quando você vai para a história do texto, você vai perceber que naquela época existiam, como existem em muitos lugares até hoje, mulheres denominadas de carpideiras, mulheres pagas para chorar em velórios, para induzir os demais a chorar. Tinha ali umas 8 ou 10 mulheres chorando na frente do cortejo. E sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus viu quem chorava de verdade. Jesus viu a mãe que chorava porque o coração estava triste. Jesus viu quem chorava e não era por dinheiro. Jesus viu quem chorava e não era por profissionalismo. Aí a Bíblia diz que Jesus viu e foi até ela. O que é que o irmão quer dizer com isso? Jesus te conhece lá onde o médico não chega. Jesus te conhece lá onde o psicólogo não alcança. Jesus te conhece onde o psicanalista não consegue adentrar. É lá que Ele te conhece. Ele sabe que esta noite, quando você entrou por aquela porta, alguém ali disse: está tudo bem? E você disse: está tudo maravilhosamente bem. Mas no coração você dizia: Deus, não está nada bem. Eu preciso de algo novo. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Ele sabe que esta noite, na frente do seu espelho, você se arrumava e você dizia: Deus, eu vou na tua casa, mas eu preciso tanto ouvir a tua voz. Eu venho esta noite dizer que Ele te conhece tanto, que Ele me trouxe aqui para te dizer: pare de chorar, porque tem milagre chegando na sua casa hoje. Pare de chorar, porque a bênção de Deus repousa sobre a tua vida. Jesus viu a mulher, e daí? Jesus se aproximou dela. Jesus fala assim para ela: mulher, por que está chorando? Qual é o motivo das suas lágrimas? Ela disse: Senhor, está vendo esse menino no caixão? É o meu único filho. Aí a Bíblia diz que Jesus diz para ela: então, pare de chorar. Quando essa mulher está dizendo que é o único filho, ela está tentando mostrar para Jesus o seu futuro. A história diz que ela já era avançada em idade e não poderia casar de novo. Então ela agora está dizendo, além do amor que ela tinha de mãe, ela está querendo dizer: Senhor, a minha única esperança está dentro desse caixão, prestes a ser enterrado. Aí Jesus olha para o futuro dela, e o que é que ele vê? O futuro dela era ir ao sinédrio da época, pegar uma capa. Lembra da capa de Bartimeu? A capa servia como um alvará para mendigar em praça pública. Pegar uma capa, ir para a beira do caminho e depender de pessoas de bom coração que passassem ali e lhe dessem uma esmola diária. Isso era o que o diabo preparou para ela. Eu imagino o diabo batendo palma dizendo: é isso aí, é mais uma que vai morrer na sarjeta. É mais uma que os animais do campo vão comer o seu corpo, a sua carne, à beira do caminho. Mas eu imagino lá no céu, Deus Pai olhando tudo aquilo e dizendo assim: vai não, vai não. Daqui a pouquinho ela vai se encontrar com o meu filho. E quem se encontra com o meu filho, ele muda a história de vida dessa pessoa. Aleluia. A última palavra na tua vida já foi lido aqui, eu vou repetir. A última palavra na tua vida quem dá é Deus. A última palavra na tua vida quem dá não é o médico, não é o Covid-19, não é ninguém nesta terra. A última palavra vem de Deus, e Deus tem palavra de vitória para a tua vida aqui essa noite. Para nós encerrarmos, Jesus olha para aquela mulher e diz assim: se esse é o teu problema, então pare de chorar. Ô irmão, Jesus fez igual minha mãe quando eu era criança. Quando eu era criança que eu apanhava, porque eu já apanhei demais, pastor Emerson.
Esses jovens aqui não sabem o que é apanhar ainda. Mas eu apanhei demais. Eu me lembro uma coisa que eu fiz quando eu tinha 9 ou 10 anos, eu aprontei algo. Eu cheguei em casa, minha mãe estava no banho, meu pai me bateu de cinto, mas bateu de ficar marcado. Minha mãe saiu do banho, me bateu de vara. Eles deram um tempinho para o corpo amaciar um pouquinho, veio a sobremesa, apanhei de Havaianas. Mas é interessante que enquanto eu apanhava, minha mãe dizia assim: pare de chorar, moleque. Engole o choro. Aí eu pergunto, como que para de chorar se está doendo? Aí Jesus chega para uma mulher, você ri porque não era você, mano. Aí Jesus chega para uma mulher que já fez aquele trajeto para o cemitério para enterrar o seu marido, está fazendo o mesmo trajeto para enterrar o seu único filho. Eu acho que deve estar doendo demais, irmão. Mas aquele que é poderoso, aquele que tem a última palavra, ele chega para ela e diz: mulher, eu sei que está doendo, mas engole o choro, para de chorar, porque eu cheguei para resolver o problema. Eu quero que você entenda esta noite. Escreva lá no seu Instagram, escreva lá no seu Facebook, no seu status. Eu quero que você entenda que Jesus nunca chega para dar opinião. Jesus nunca chega para fazer plano A, plano B. Quando ele chega para resolver. E ele chegou para resolver na sua vida. Se eu fosse você, eu glorificava, porque Jesus chegou para resolver na sua vida. E eu encerro dizendo o seguinte: a mulher diz: por que não chorar? Aí ele faz isso aqui, ele estende a mão e toca no menino. Alguns livros dizem que ele toca na mão do menino. Alguns livros dizem que ele toca no peito do menino. A Bíblia diz que ele toca no caixão. Independente de onde ele tocou, a Bíblia diz que quando ele tocou, o menino levantou e começou a falar. Porque há poder no toque das mãos desse Deus. Quando ele tocou, o sangue do menino que já estava coagulado nas veias volta a ser líquido e andar por todo o corpo daquela criança. Quando ele tocou, as pupilas do menino voltam ao normal. Quando ele tocou, o coração do menino que já havia explodido dentro do peito volta a bombear sangue dentro daquele corpo. Daquela criança, e a Bíblia diz que o menino levantou, porque há poder nos toques das mãos dele. O que você precisa esta noite, me desculpe a minha sinceridade, não é um copo de água ungido. O que você precisa esta noite não é tomar banho com sabonete de Israel e se enxugar com toalha de Jerusalém. O que você precisa esta noite não é um pedaço da camisa ensanguentada do apóstolo. O que você precisa esta noite é um toque das mãos furadas na cruz do Calvário, porque quando ele toca, todo o mal desaparece, porque há poder no toque das mãos dele. E eu uso 3 minutos para encerrar. Quando eu falo do toque das mãos de Jesus, eu me lembro de algo maravilhoso. Eu cheguei em Joinville há 8 anos atrás. Quem me pastoreou quando eu cheguei aqui foi o pastor Emílio. E o que eu vou dizer aqui foi bem no dia que o pastor Emílio e a pastora Valdo foram almoçar lá em casa. Tinha 3 meses que eu morava em Joinville. Eu estava na fila do açougue, dentro de um mercado chamado Mercado César, aguardando para ser atendido. E 2 senhoras conversavam na minha frente. O que elas conversavam chamou minha atenção, porque uma delas falava do filho dela, que teve atraso no parto e por consequência disso teve paralisia cerebral.
Chamou minha atenção porque eu tenho um filho de 9 anos de idade, o Isaac. O Isaac é lindo igual a mãe, graças a Deus. O Isaac, os irmãos aqui conhecem, teve a infelicidade de nascer lá na minha cidade, em Paranaguá, no hospital regional da cidade. E lá deixaram a minha esposa mais de 60 horas com a bolsa rota. E o Isaac nasceu a fórceps e teve paralisia cerebral. Os médicos falaram que ele ia morrer, ele viveu. Os médicos falaram que ele não ia andar, ele anda. Os médicos falaram que ele não ia mexer os braços. Ele mexe tão bem que já me estragou alguns tablets e alguns celulares. Os médicos falaram que ele não ia, vai demorar para falar, e realmente com 9 anos ele ainda não fala. Mas eu creio no milagre por completo. Alguém concorda comigo? Eu dei atenção àquelas senhoras porque eu fiquei interessado pela conversa e uma delas saiu aqui, virou para trás, para nós encerrarmos. Aqui ficou, virou para trás e começou a conversar comigo. E durante a conversa ela disse assim: moço, eu estou com uma dor tão forte no meu pulmão. Essa dor traspassa aqui no peito. Parece que tem alguma coisa sendo enfiada no meu peito. Aí eu falei para ela, sou bem brincalhão mesmo, quem me conhece no dia a dia sabe. Eu falei para ela assim: vai ver, a senhora dormiu de mau jeito. Falei até do pastor Fábio Ferro, falei, conheço um homem que vende colchão, se a senhora quiser. Ela disse assim: não, está doendo demais. Quando ela falou, está doendo demais, eu me preocupei, porque ela ficou pálida. Ela ficou branca. Aí eu peguei num braço, a filha que estava com ela, a filha dela pegou no outro braço, e eu fui assentar ela numa escada que tem do lado do açougue. E quando eu fui assentar aquela senhora, ela infartou nos meus braços. Eu caí no chão para não deixar ela cair, eu segurei para não deixar ela bater a cabeça. Aquela mulher começou, eu não sei te explicar, porque na hora, eu não tenho vergonha de dizer que eu esqueci que eu era crente, eu esqueci que eu pregava, eu esqueci que eu servia um Deus grande. Eu comecei a chorar. Para encurtar a história, aquela mulher morreu nos meus braços. Os olhos pararam, o coração não bateu mais. A filha gritava, eu chorava igual criança. De repente, irmãos, sai do meio das prateleiras do mercado uma senhora de coque na cabeça. A irmã Bernadette. Não conhecia ela na época. Coque na cabeça. Calos no joelho. Saia comprida. Dessas que está em falta hoje no nosso meio. Sai do meio do nada, dá de dedo no meu rosto e diz assim: vamos orar, irmão. Jesus está aqui. Quando ela disse, vamos orar que Jesus está aqui, parece que a fé que estava dentro dela invadiu o meu coração. Eu cheguei no ouvido daquela senhora morta nos meus braços. Eu disse, Deus, se o Senhor está aqui. E eu não fiz alarido, eu não fiz aviãozinho, não falei em línguas, não saí pulando, não bati palma. Com muito receio, eu disse, Deus, se o Senhor está aqui de verdade, como essa irmã está falando, eu peço, eu ordeno que o espírito da morte vá embora agora. Jesus, toca nessa mulher. Quando eu disse toca nessa mulher, ela abriu os olhos. Quando eu disse toca nessa mulher, ela voltou a respirar. Quando eu disse toca nessa mulher, ela pediu para falar com a filha dela. Eu saí dali falando em línguas e dizendo comigo, quando Jesus toca, até a morte tem que bater em retirada, porque há poder no toque das mãos dele.